Você sabia que a Bíblia fala sobre a primeira e a segunda lei da termodinâmica? Olá, tudo bem? Fico muito feliz de saber que você está mais uma vez aqui comigo para assistir um vídeo falando sobre comprovações bíblicas do que diz respeito à ciência moderna. E esse canal ele tem esse objetivo de trazer vídeos falando sobre a veracidade da Bíblia. Também nós compartilhamos análises e reflexões bíblicas e também momentos de oração pelas famílias, pelas nossas vidas. Então, fico muito feliz em saber que você está aqui comigo. E o tema de hoje é esse: a comprovação bíblica da primeira e segunda lei termodinâmica. Essa palavrinha que às vezes dá uma engatada, mas primeira lei e segunda lei da termodinâmica, que é ressaltado principalmente no estudo da física. Então, nós vamos trazer texto bíblico que comprova essa afirmação da ciência moderna e que já deixava para as nossas vidas, há 2000 anos atrás, uma comprovação sobre os fatos e sobre todas as coisas que o nosso mundo existe, e Deus faz questão de deixar contido dentro da Bíblia para que nós pudéssemos ter esse conteúdo, esse aprendizado, que fosse passado a informação para todos. Então, vamos direto ao nosso assunto. Nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 2, que é o primeiro texto que eu quero trazer aqui sobre a questão da lei da termodinâmica. Então, o texto diz: E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, aqui nós vemos lá no Gênesis, Deus descansando de tudo o que tinha feito, de toda a sua criação. Vou ler novamente. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Então, nós vemos aí uma conservação de energia. Deus criou todas as coisas, no sétimo dia ele descansou e conservou toda essa energia, que é o que a primeira lei da termodinâmica fala. A energia total do sistema isolado permanece constante. Ela pode ser transformada, mas não pode ser criada e nem pode ser destruída. Então, você pode ver que há uma conservação de energia nesse critério da primeira lei da termodinâmica. Não pode ser criada e nem pode ser destruída, mas há uma conservação. Está sendo conservada a energia de forma sustentável. Então, você vê que o texto é muito claro. Havendo Deus criado todas as coisas, no sétimo dia ele parou e descansou da obra que havia feito. E tudo que nós temos hoje foi através da obra feita pelo Senhor. Ele criou todas as coisas, está escrito lá no Gênesis, de forma que no sétimo dia ele viu que era bom tudo que tinha criado e ele descansou. E nós temos a criação do jeito que Deus fez até os dias de hoje. Como num vídeo passado eu falei sobre os elementos que não são visíveis, que está contido lá no livro de Hebreus capítulo 11, verso 3, que mostra que todas as coisas foram feitas por intermédio de Deus, e inclusive os elementos não visíveis e os elementos subatômicos, como o átomo e as suas particularidades, né, elétrons, prótons, nêutrons. Então, tudo isso foi feito naquele momento e Deus criou todas as coisas. E aqui ele traz mais uma comprovação científica que nós temos agora na ciência moderna, essa comprovação da lei da termodinâmica, e trazendo e mostrando que existe uma conservação de toda a energia. E o texto lá de Gênesis deixa muito claro que Deus descansou de sua obra e conserva a sua criação até os dias atuais. O segundo texto que eu quero trazer aqui para você é o texto de Salmo, está escrito lá no livro de Salmos,
o capítulo 102, verso 25 e 26. Eu vou ler para você agora. Falam sobre a imortalidade de Deus, enquanto os céus e a terra são criaturas que envelhecem e perecem. A terra foi fundada desde o princípio, e os céus são obras de suas mãos. Mas eles, assim como tudo o mais, envelhecerão e serão substituídos, enquanto Deus permanecerá o mesmo eternamente. Então, a segunda lei da termodinâmica diz que qualquer processo natural de entropia, que é o descontrole, a desorganização de um sistema isolado, tende a aumentar através disso. Então, logo significa que o sistema tende ao descontrole, à desorganização, ao fim dessa energia. Então, esse é o conceito da segunda lei da termodinâmica, que casa muito bem com o texto. Eu vou ler novamente aqui o texto que foi lido, de Salmo 102, 25 e 26, que diz: falam sobre a imortalidade de Deus, enquanto os céus e a terra são criaturas que envelhecem e perecem. A terra foi fundada desde o princípio, e os céus são obras de suas mãos. Mas eles, assim como tudo o mais, envelhecerão e serão substituídos, enquanto Deus permanece o mesmo, eterno. Então, nós vemos a comprovação dessas duas situações da lei da termodinâmica. Uma, a conservação de energia, lá em Gênesis 2, que fala sobre essa questão da conservação, quando Deus diz assim, quando Deus descansa e vê que tudo é bom, e aí Deus mantém todas as coisas, como também a segunda lei, que fala sobre a entropia, sobre a questão da desorganização das coisas e o fim também. Então, o texto de Salmo traz isso muito claro, que mostra, eu poderia citar outros, como Isaías, Romanos e até Hebreus, que falam sobre a mesma situação, mas eu vou ficar aqui detido ao livro de Salmos, a esse texto de Salmos, que fala sobre essa desorganização, que mostra que a terra e tudo mais envelhecerão e deixarão de existir, mas Deus continuará existindo sobre todas as coisas. Então, aqui nos traz mais um ponto de veracidade da palavra de Deus, mostrando que a Bíblia é um livro que deve ser lido e respeitado, porque traz grandes ensinamentos que podemos comprovar. Não é a ciência que comprova a Bíblia, mas é a Bíblia que comprova a ciência moderna, porque há 2000 anos atrás já estava contido dentro da palavra de Deus todo este conhecimento, falando sobre coisas que tomariam notoriedade na ciência moderna com outros nomes, como essa questão da primeira e segunda lei da termodinâmica, mas que já estavam contidas na Bíblia, que já estavam lá sendo explicadas, como foi explicado esses dois textos, mostrando que na Bíblia já falava sobre a primeira e segunda lei da termodinâmica. Então, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe. Se você tiver alguma dúvida, deixa o teu comentário aqui, faz a tua pergunta, que eu vou estar buscando conhecimento e trazer aqui resposta para você da sua indagação. Muito obrigado. Outra coisa, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, compartilha com outras pessoas, e eu te desejo um momento, um dia abençoado. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, e que possamos nos ver num próximo vídeo.